ano, bem-vindos para a nossa aula de língua portuguesa de hoje. Eu sou a professora Eli Graciele e vamos trabalhar aí um tema bem... Na verdade, a gente no momento a gente está fazendo revisões das nossas aulas passadas, nossos momentos passados, para você fazer uma revisão, você fazer aí uma análise do que você aprendeu. E se você não teve como acompanhar aquela aula, ficou alguma dúvida, você vai aí aprender junto aqui, vai mandar suas perguntas, vai aí se conectar aqui com a gente. Já eu vou falar do nosso chat, mas a nossa aula de hoje é sobre biografia, o tema da nossa aula de hoje é biografia. Lembra desse tema? Já estudou aí na sua sala, com sua turma, com a sua professora na sua escola? Pois bem, hoje a gente vai estudar biografia, vai fazer essa revisão. Bom, como eu falei lá do chat, falei em conectado, interação. E quem está no nosso chat hoje a gente tem uma convidada especial. Sempre temos um professor, uma professora na interação. E hoje a nossa convidada aqui do chat, que está aqui conosco, é a professora Esté. Bem-vinda, professora Esté. Muito obrigada, professora Eli. Eu já agradeço também, não é, poder estar nesta aula junto com vocês e dou um bom dia, não é, aos nossos estudantes, às pessoas que estão aí em casa nos assistindo e a todos os professores da nossa rede. Isso mesmo, pois não temos apenas estudantes, mas também professores que acompanham aqui as nossas aulas. Então, bem-vindo, bem-vindas aqui ao nosso momento aqui de aprendizado. Vocês viram aí, antes de começar aqui a aula chamada, as formas, os caminhos para vocês acessarem as nossas aulas. Então, fica conectado, fica ligadinho e vamos aí à nossa aula. O que aprenderemos hoje? Bom, o que é que aprenderemos hoje com a biografia? A biografia é tão importante, sim, e tem os seus elementos para identificação. A gente vai estudar isso mais na frente aí nos slides. O gênero textual biografia, a gente tem estudado bastante, revisado bastante sobre gêneros textual. A gente vai ver aí que biografia é diferente lá de gênero lá o científico e que a gente vê que é diferente do instrucional, da receita de bolo. A gente vai fazendo essa comparação de elementos. A gente está sempre, toda aula, sempre dando a aula e buscando as aulas passadas para a gente fazer essa comparação, para a gente ver a diferença aí dos elementos que compõem o texto. Como fazer uma biografia, conhecer a biografia de Tarsila do Amaral, ver algumas de suas obras, fazer um autorretrato. A gente está falando aí de biografia, também tem a ver aí as palavras com autorretrato. A gente vai ver tudo isso mais para frente. Mas o que é biografia? Você já sabe aí me dizer com certeza, estudante do 4º ano, nesse período, nessa altura do ano, já sabe sim o que é uma biografia, com certeza, e tem grande probabilidade de já ter tido acesso na leitura ou de ter escrito a sua biografia. Bio quer dizer vida, a grafia é escrita, quer dizer aí a escrita da vida, a escrita da vida. Ou você escreve a sua história, você narra a sua história para alguém escrever, nem todo mundo tem essa habilidade aí de escrever um livro, por exemplo. A gente encontra muito, são grandes celebridades, pessoas famosas, políticos, enfim, alguém que teve um grande reconhecimento social, teve fama, podemos dizer assim, e que escreve a sua biografia, a sua história. Ou alguém, na maioria das vezes, não é a pessoa que escreve, mas que tem ali um jornalista, alguém que tem essa habilidade de escrita. Ela conta, vai narrando os elementos da sua vida e a pessoa vai assim construindo sua biografia. Biografia é um gênero textual responsável por contar a história de uma pessoa. Geralmente são personalidades, aquilo que eu falei, né? São artistas, são políticos, alguém que teve aí um reconhecimento,
que gerou muita fama e é muito conhecido. Ou seja, pessoas que têm fama, pessoas famosas, pessoas que têm um amplo aí ao seu trabalho, ao que ela fez, deu um amplo aí, chegou na vida das pessoas, tocou a vida das pessoas, modificou de alguma forma a vida de uma pessoa, não, de várias pessoas, porque alguns artistas, por isso que eu citei artistas e políticos, alguns artistas aí têm uma história de vida, né, tem uma carreira muito bem sucedida, e políticos também, através do seu trabalho, fazem grandes modificações de vidas de pessoas de maneira social. É um texto narrativo e segue uma ordem cronológica do tempo, porque para eu entender como foi que se chegou ali, aquele ponto, eu preciso entender para trás. Antes daquela pessoa ser um político, antes daquela pessoa ser alguém famoso, né? Antes de ser uma atriz, um ator, o que essa pessoa, como era a vida dela antes? Muitas pessoas têm curiosidade sobre isso. Lembra que a gente falou, quando a gente conversa aqui sobre notícias, sobre informação, sempre está conversando sobre essa questão da curiosidade. Curiosidade me leva a ir em busca. Eu tenho aí uma admiração por alguém, eu sou fã, então eu quero saber como é a vida, como foi a vida daquela pessoa antes dela aparecer para o grande público, ganhar algum destaque. Então, por isso é importante essa ordem cronológica. A pessoa vai falar um pouquinho da vida dela, da vida da pessoa, até chegar àquele ponto. Então, a gente começa pelo nascimento, onde nasceu, como o lugar que nasceu, como se deu aí essa forma de nascimento. A gente sempre tem uma história, como foi o nosso nascimento. Você sabe como foi o seu, já vai aí pensando, pesquisando. E principais feitos, o que ocorreu aí, algo que marcou na sua vida. Às vezes aconteceu algo de muito importante ainda lá na infância, algo lhe marcou, algo fez aquela pessoa se identificar ainda na infância, na adolescência, para que posteriormente se chegou até onde está no momento e tem suas realizações, as suas obras, as obras também, as obras de vida dessa pessoa são importantes. Aquelas que ainda não são nem conhecidas, que o público ainda não conhece, que não ganhou notoriedade, que não ganhou aí, ainda chegou até as pessoas. Então, você vai aí conhecendo a morte, pois algumas biografias são póstumas, né? Aí o pesquisador, a pessoa que está escrevendo, ela não tem contato com a pessoa, às vezes até tem contato com a pessoa, mas a pessoa, no período, no processo, ela vem a falecer. E alguma curiosidade que o público, aí, as pessoas não sabem da sua vida. Bom, no caso de morte, como eu falei, só para destacar aqui, quando a pessoa já é falecida e alguém vai escrever a biografia, então o escritor da biografia, ele começa a se transformar em um pesquisador, pois se a pessoa não está mais ali, ela precisa ir em buscar dados, elementos, vai buscar aí pessoas que possam fazer uma narrativa, as pessoas que conviveram, pessoas que ainda estão vivas e conviveram ali com aquela pessoa que vai ser escrita a biografia da vida dela. Então, o escritor, o autor da biografia de uma pessoa que já faleceu, ele precisa ir em busca, ele se transforma em um pesquisador para ir atrás desses dados, dos elementos, das curiosidades, de tudo isso sobre a vida da pessoa. Como fazer uma biografia? Para fazer uma biografia, é necessário pesquisar sobre a vida da pessoa e, se possível, entrevistá-la. Se possível, aí como ele fala, porque se for no caso aí da morte aí da pessoa, se eu vou escrever sobre alguém que já se foi, eu não tenho como entrevistá-la, apenas entrevistar as pessoas que já conviveram com ela, que aí fala, ó, se a pessoa já tiver morrido, pode-se entrevistar alguém que foi muito próximo a ela. Não só uma pessoa, mas sim várias pessoas e buscar dados mesmo, fotos,
Registros. Sim, as pessoas deixam registros. Você passou, essa pessoa, ela, antes da fama, ela trabalhou em um determinado lugar. Então, a pessoa vai lá em busca desse lugar, em busca de algum registro lá de trabalho, alguma coisa que ela deixou, alguma obra que ela fez, algo aí que vá ser relevante para a biografia da pessoa. Se ainda tem os colegas de trabalho, ainda são vivos, que conviveram com essa pessoa, os colegas da época de escola, pois nem todo mundo pode falecer ainda velho, não é, de idade, podemos dizer assim. Algumas pessoas podem ocorrer de falecerem, ganharem muito sucesso, fazerem muita fama jovens e partirem muito jovens. Então, existem ainda colegas de escola, por exemplo, pessoas que estudaram com essa pessoa, professores, né? Então, tudo isso é coleta de dados para construção, no caso, quando a pessoa já partiu, a pessoa já está falecida. Vamos conhecer a biografia da Tarsila do Amaral. Tarsila do Amaral, aí, essa pintora brasileira muito famosa. Não sei se vocês já estudaram. Eu acredito que sim, que você, estudante, já trabalhou aí sobre a Tarsila do Amaral, até porque ela é muito importante aí para a arte brasileira. Tarsila do Amaral foi uma pintora, desenhista e desenhista brasileira. Aqui é uma foto, isso aí é uma foto da Tarsila. E aqui, ó, é ela pintada, é uma caricatura da Tarsila. Aí, é um livro de Laura e Lucas, a Tarsila do Amaral, ela pintando aí as crianças, ela segurando. Vocês acham parecido aí a caricatura e a foto? A caricatura aí é para também representar a pessoa. Ela nasceu em 1886, faz muito tempo, não é, a Tarsila? O ano de nascimento da Tarsila, isso aí é uma informação, ó. O ano que ela nasceu, eu preciso saber, para a questão do tempo. Ao tempo faz essa referência. O ano que a Tarsila nasceu, 1886, é diferente. O mundo que ela nasceu, a sociedade que ela nasceu, como a vida era daquela forma em 1886, é diferente do ano em que eu nasci. Do ano que eu nasci para o ano que você nasceu aí, estudante, que a diferença já é grande, porque o mundo em que eu nasci, a sociedade que eu nasci, a maneira de se vestir, elementos que existiam naquela época, não existem mais, elementos que existem aí na sua vida. Quando eu nasci, no ano em que eu nasci, a tecnologia não era tão desenvolvida como quando você nasceu aí, estudante. E tudo isso é relevante, isso faz a diferença na vida da pessoa. Você aí, sobre a tecnologia, você já nasceu em um mundo tecnológico, então tudo ao seu redor já era diferente de quando eu nasci, de quando a Tarsila, no ano que a Tarsila nasceu. Ela nasceu na fazenda São Bernardo, interior de São Paulo. Cresceu livremente na fazenda de sua família. Então, a infância de Tarsila, aí a gente tem os elementos, já foi diferente. Eu já deduzo também pelo ano que ela nasceu, pelo período que ela nasceu, aí a época que ela nasceu, a vida era totalmente, a infância dela já era muito diferente da minha infância, da sua infância. Tarsila do Amaral não brincou de videogame. Ela, em 1886, com certeza não tinha tablet para ela brincar, não tinha jogos. Ela tinha as brincadeiras, já eram a brincadeira dela lá na fazenda, né? As bonecas não tinha tantos elementos da tecnologia em volta dela, ela tinha outra forma de brincar, ela tinha as brincadeiras, que era diferente quando foi a minha infância e da sua. Tarsila começou a pintar aos 16 anos, essa é uma das suas primeiras obras. A gente sabe aí que Tarsila começou aí muito jovem a pintar. Essa aí é uma das suas primeiras obras. Olha aí os elementos que ela traz. Algo que provavelmente era do cotidiano dela. Isso parece o quê? Uma cadeira, tem alguma coisa pendurada, alguma roupa, elementos, muitas flores, a parede. Algo assim que você vê que é do cotidiano, algo que ela
visualizava todo dia. Isso está parecendo uma casa, parece. Em 1922, participou da Semana da Arte Moderna e ficou conhecida como a maior pintora da arte moderna. Isso mesmo, teve essa Semana de Arte Moderna. Vocês já estudaram esse momento da história do Brasil? Se você ainda não estudou, vai estudar sim, porque foi muito relevante aqui para o nosso país. E aí, tem uma das mais famosas obras dela, que é o Abapuru. Essa obra aí só tá um pedacinho dela, não tá toda, tá ali, ó, mais um pedacinho dela, tem ali, tá faltando a cabeça do Abapuru. Tarsila faleceu em 1973, aos 86 anos, deixando várias contribuições para a arte. Aí é um resumo de suas obras. Vamos conhecer algumas obras da Tarsila do Amaral, conhecer um pouco dessa pintora aí que foi relevante para o nosso país, para a arte. Aí, ó, a Cuca. Esse é o Abapuru, que eu falei, essa é uma obra dela mais conhecida, gente, é o Abapuru, de 1928, o ano que ela pintou aí essa obra. É o Abapuru. Você já viu nos seus livros de arte ou até mesmo nos seus livros de história? Provavelmente você já viu, se não esse ano, o quarto ano, mas pode ter trabalhado ele até antes, justamente por isso, porque ele é uma obra muito importante e a mais conhecida dela. O autorretrato aí que eu falei, ó, tem um retrato da Tarsila e o autorretrato. Ela aí se pintou, como ela se vê. Esse vestido aí vermelho, batom vermelho, é bem parecido, não é? O retrato, o autorretrato chega muito perto, realmente descreve com perfeição quem é Tarsila do Amaral, quem era Tarsila do Amaral. Vamos relembrar. Biografia é um gênero textual que serve para convidar alguém, falar sobre a vida de uma pessoa importante ou informar algo. Falar sobre a vida de alguém importante, alguém que teve uma relevância para eu posso dizer assim, um amplo número de pessoas. Modifica, às vezes, a vida das pessoas. Ela é relevante. A vida dela fez diferença, fez algo que foi importante para um certo número de pessoas. Muitas vezes é um alcance muito grande. Tarsila era cantora, pintora ou atriz? Ela era pintora. O X está aí no atriz, mas ela era pintora. Prontos para o desafio, separou aí o seu material, pois a aula de língua portuguesa é a primeira, depois vem em seguida aí a aula de matemática. Com a ajuda de um adulto, pegue uma foto sua e faça um autorretrato. Inspire-se no de Tarsila do Amaral, lá como ela se via. O autorretrato sou eu, pintar ali, descrever através de um desenho, de formas, como eu me vejo. Nossa aula de língua portuguesa vai ficando por aqui. Deixa eu agradecer aqui a participação da professora Esté, que estava aí na interação junto com os nossos estudantes. Eu que agradeço, professora Eli. É sempre um prazer participar das aulas de língua portuguesa no Educa Recife. E aguardando o próximo momento com a professora Esté, que está aí conectada junto com vocês, participando. Fica ligadinho aí no Educa Recife, vem a aula de matemática. Até a próxima, queridos. Tchau.